O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, aqui presentes, vindos de perto ou de longe, nesta manhã chuvosa e fria. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, devoto, devota, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. A liturgia deste domingo nos ensina onde e como encontrar Deus. Onde e como encontrar Deus. A liturgia deste domingo nos garante que Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na postura de superioridade, na prepotência excessiva, na soberba. Não. Mas sim na simplicidade, na humildade, na modéstia, no exercício do despreendimento, na pobreza, na pequenez. Jesus afirmou que Deus revelou as coisas mais importantes aos pequeninos, não aqueles que se consideram grandes. A liturgia de hoje nos ajuda a compreender que Deus é o único ser supremo. Nenhum de nós é ser supremo. Nenhum de nós é eterno, só Deus é eterno. Só Deus é o único Senhor. Nós somos pobres mortais que passamos, que não somos eternos e não somos donos da verdade. Tem gente que pensa que é a dona da verdade, mas é um equívoco. Nenhum de nós é dono da verdade. A primeira leitura anuncia
um enviado de Deus, que vem ao encontro da humanidade, no pobre, no humilde, no simples, e que, adotando as referidas, e nós, se cada um de nós adotar as referidas posturas de humildade, de simplicidade, eliminaremos os instrumentos de domínio, de controle, de soberania que geram submissão, dependência, subordinação. Quem é orgulhoso quer humilhar o outro. Assim, Deus não se manifesta. A história da salvação mostrou muitas vezes que é por meio dos pequeninos, dos humildes, dos pobres, dos insignificantes, que Deus atua no mundo e o transforma. No Evangelho, Jesus louva o Pai, porque a proposta de salvação que Deus faz aos homens e que foi rejeitada pelos sábios e inteligentes, encontrou acolhimento no coração dos pequeninos. Os grandes, entre aspas, que focam no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo nem abertura, não têm sensibilidade para perceber o sofrimento dos irmãos e os sinais de Deus deixados na história da humanidade, de ontem e de hoje. Normalmente, quem é autossuficiente é também muito insensível. Mas os pequeninos, na sua pobreza e simplicidade, são sensíveis, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus e abertos à ação do Espírito e para partilhar. Os sábios e inteligentes, como eram os fariseus e doutores da lei, absolutizavam a lei, consideravam-se justos e salvos, porque cumpriram escrupulosamente os mandamentos, mas não estavam dispostos a deixar, pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os primeiros discípulos. Eles respondem positivamente à oferta do reino. São também esses pobres e marginalizados, os doentes, os publicanos, os marginalizados, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia e que eram considerados malditos pela lei. Nós temos a tentação de engrandecer, de exaltar os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os poderosos, os bonitos, segundo nossos critérios. E queremos que sejam eles os melhores a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam. Tem até gente que vota num determinado candidato porque ele é bonito. Assim, essas pessoas ditam a moda ou as ideias, definem o que é correto ou não é correto. Mas Deus diz
que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos, pelos humildes. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequeninos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados, entre aspas, fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudos valores. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus ensina que a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que realmente garante essa posse é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Com frequência, são os pobres, os humildes e os pequenos que sintonizam com Deus e acolhem a verdade que Ele deseja oferecer aos homens para levá-los à vida em plenitude. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus deve aceitá-lo como Senhor e segui-lo na condição de discípulo. Na segunda leitura, Paulo convida os batizados a serem comprometidos com Jesus, a viverem segundo o Espírito e não segundo a carne. A vida segundo a carne é centrada no egoísmo, no orgulho e na autossuficiência. A vida segundo o Espírito é a vida daqueles que aceitam acolher as propostas de Deus, que fazem o bem, que amam, que cultivam a simplicidade e a humildade. A liturgia deste domingo torna realidade o cântico de Nossa Senhora, quando ela afirma que Deus derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Somente os humildes, somente eles, somente os simples. Você pode até ter muitos bens, mas se você for humilde e simples, com certeza você dará um grande testemunho. Eu lembrei, no decorrer da homilia, de uma coisa que me deixou bastante sensibilizado. Eu fui padre do CIA, em Simões Filho, durante muitos anos, acho que 17 anos. E lá eu arrumei um emprego para uma senhora, um emprego simples, de serviços gerais. E ela agora foi aposentada. Me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo. Veio aqui simplesmente para me agradecer. E trouxe no envelope R$500 do que ela recebeu para me oferecer em sinal de gratidão. Imaginem, se fosse alguém cheio de dinheiro, estava lá lembrando de ninguém. Quando eu recebi aquele dinheiro, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer desse dinheiro? Dessa pobre mulher que recebe uma aposentadoria e vem me trazer R$500. É para o Senhor, comprar uma coisa para o Senhor. E completou. Eu vou sair daqui e vou levar o de Irmã Dulce
O pobre é assim, é sensível, é aberto à graça de Deus, partilha. Tem um cântico que diz assim: as mãos mais pobres são as que mais se abrem para partilhar.